A questão 3, gente, ela já é uma questão realmente de raciocínio, tá? O que que ele está falando aqui para você? Ó, ele pergunta assim: é, quando uma substância se vaporiza, aumenta o volume. Nesse caso, essa substância que ele está falando, ao vaporizar, ela aumenta o volume. Vou botar aqui, ó, uma panela com água, H2O, e vou fechar. Se eu fechar essa panela, o que que acontece? A pressão, ela sobe, a pressão vai aumentar. Se eu aumentar a pressão, o que que eu faço com a temperatura de ebulição? A temperatura também vai aumentar. Mas isso só vale para as substâncias, isso aqui, ó, só vale para substâncias, vocês têm que guardar isso, hein? Que aumentam o volume quando o quê? Quando elas vaporizam. Tem substância, gente, que não funciona assim. O que quer dizer isso? Ó, você tem uma substância e ela vai vaporizar. Água, por exemplo, H2O. Quando ela sai do estado líquido para o estado vapor, ó, o volume dela aumenta, tá? Então aumenta o volume. O volume aumentou. Espera aí. O volume aumentou quando vaporizou, tá? Isso é uma característica dessa substância. Da maioria é assim. O que quer dizer isso? Então, quando a pressão aumenta, a temperatura de ebulição também aumenta. Mas que casos são esses? Só nos casos das substâncias que aumentam de volume quando vaporizam. Por quê? Tem substância que diminui de volume quando vai vaporizar? Sim, gente. Tem substância que é a própria água. Ela tem uma característica. A água, quando ela vai congelar, né? Quando ela vai, na verdade, ela vai passar de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, em vez do volume dela aumentar, em vez de aumentar o volume, ela faz o quê? Ela contrai. Então é um comportamento anômalo, tá? É um comportamento anômalo da água, ela contrai, mas só nessa faixa aqui, de 0 a 4 graus Celsius, ok? Mas no caso da questão 3, a substância, ela é o quê? Ela aumenta, tá? Ela aumenta de volume quando vaporiza. Então, o que quer dizer isso? Que se eu aumentar a pressão, a temperatura vai aumentar. Aí ele fala assim, ó, essa substância, quando se vaporiza, ocorre aumento do volume, beleza. Como consequência desse fato, podemos dizer que se diminuir a pressão, opa, se quando você aumenta a pressão, aumenta a temperatura, o que quer dizer isso? Vem para cá, ó. Quando a pressão diminui, a temperatura também vai diminuir. Isso aqui, gente, é uma decoreba, tá? Tem que guardar isso aí. Então, vai ser letra B. Essa questão 4, ela vai exemplificar melhor para vocês. Olha só, com base no que está escrito na questão. O antimônio, então olha aqui, ó, antimônio, tá? O que acontece com ele? Ele diminui o volume na fusão. Opa! Então, na fusão, ele diminui o volume. Isso aqui é um comportamento diferente, é um comportamento estranho, tá legal? O que quer dizer que diminui? Que o comum é aumentar o volume quando funde. O que é fundir? É do sólido para o líquido, tá? E o alumínio? Ah, ele fala aqui, ó, o alumínio não. Ocorre, ó, ao passo que a fusão do alumínio aumenta o volume. Então, na fusão, o que acontece? Ele aumenta o volume. Aqui diminui o volume, aqui aumenta o volume. O que isso quer dizer? Então, vamos ter que lembrar. O alumínio é uma característica comum.
Então, o alumínio, quando a pressão aumenta, né? O comum não é aumentar, ó, aumentar o volume. O comum é aumentar o volume. Então, o alumínio eu já sei que quando a pressão aumenta, a temperatura também o quê? Aumenta. Isso é o alumínio. Ora, se o alumínio é a regra, o antimônio é a exceção. Então, como é que fica o antimônio? Ué, se a pressão aumentar, a temperatura vai fazer o quê? Vai diminuir. Beleza? Então, aqui as opções é o seguinte, ó. Um aumento na pressão fará com que a temperatura de fusão do antimônio e do alumínio aumente? Não, gente, não pode ser a letra A, porque a letra A está dizendo que os dois vão ter o mesmo comportamento. Eles têm comportamentos o quê? Diferentes, tá? O antimônio e o alumínio diminui? Não. Agora, o antimônio aumenta com a pressão, ó, um aumento na pressão fará com que a temperatura de fusão, ó, aumento na pressão aumenta a temperatura de quem? Do alumínio. Então, vai ser o quê? Letra D. Por quê, ó? Na letra D está escrito assim, ó, antimônio, a temperatura vai diminuir. É exatamente isso, ó. Aumenta a pressão do antimônio, diminui a temperatura do fusão, porque ele é uma exceção, tá? Vocês não podem esquecer. Ele não é a regra. Agora, e o alumínio? O alumínio não. O alumínio, eu já sei que aumenta aqui, ó, aumenta a pressão, aumenta a temperatura também, tá? Letra D. Se vocês gravarem essa regrinha, ó, que é o comportamento estranho, é o quê? Tem pressão aumenta, a temperatura diminui. Mas o que é comportamento estranho mesmo? É que na fusão, quando passa do sólido para o líquido, o volume diminui. Isso é estranho, porque geralmente faz o quê? O volume faz o quê? O volume aumenta, tá? A questão 5, ela já é ela tem um outro desenho. Deixa eu tentar fazer aqui o desenho para vocês enxergarem. Nossa, gente, meu Deus do céu. Pai do céu. Tentar melhorar isso aqui. Bem, ficou melhor, não ficou muito perfeito, mas dá para quebrar o galho. Ó, não pode esquecer. Esse eixo é da pressão atmosférica. Esse eixo é o eixo da temperatura. Não vai esquecer. Aqui, esse gráfico ele é diferente. Tem um negócio aqui e tem um negócio assim, tá vendo, ó? Aí ele bota aqui, ó, ponto A, ponto B, ó, ponto B, aqui o ponto A, né? E aqui o ponto C, tá bom? E aqui ele fala assim, vou botar aqui, gente, ó, que é esse ponto aqui, ficou meu extrapolou. E aqui, ó, a 10 graus Celsius. Aqui é 10 graus Celsius, peraí. Aqui é 10 graus Celsius, né? E aqui é 1 atm, pressão de 1 atm. Tem esse ponto e esse ponto visível para a gente ver. Já falei para vocês, ó, tudo que está aqui é sólido. Tudo que está aqui é líquido, tá? E tudo que está aqui embaixo é vapor. Vamos falar de novo para vocês a mesma coisa, porque é sempre bom repetir, gente. Essa curva preta aqui é a curva da fusão. Tudo que está aqui, né, é a curvinha da fusão. Ó, o que é fusão? Passar do estado sólido para o estado líquido, tá bom? Essa curva aqui é a curva da ebulição. Esse pedaço aqui é a curva da ebulição. Por quê? Passar do estado líquido para o estado vapor. Essa curva aqui é a curva da sublimação. O que é sublimação? Passar do estado sólido para o estado vapor, tá? Aí ele pergunta assim, ó. Indique no diagrama de fases o estado de agregação correspondente aos pontos A, B e C. Primeiro eu vou fazer isso. Ó, gente, aqui, ó. Ponto A está em que lado do diagrama? Sólido. Então, A é sólido. Ponto B está em que lugar do diagrama? Está aqui, ó. Então, B é líquido.
E o ponto C? O ponto C está aqui, gente, ó. Embaixo, tudo que está aqui embaixo é vapor, então o C é vapor. Pronto. Primeira parte resolvida. E também determine ainda os pontos de fusão e ebulição normais. Gente, ponto de fusão e ebulição normais é o quê? Fusão e ebulição normais é em um ATM. Esse aqui é o ponto de fusão. Como é que eu sei que isso é ponto de fusão? Porque essa curva preta é a curva de fusão. E qual é o ponto de ebulição? O ponto de ebulição é esse ponto aqui. Por que ebulição? Porque é do líquido para o vapor. Então, quais são os pontos? Determine os pontos de fusão e de ebulição. O ponto de fusão, vou botar aqui, ó. Fusão, qual é a temperatura? A temperatura é zero, que está sobre o eixo, ó. É aqui, é zero. Então, a temperatura é 0 graus Celsius e a pressão qual é? 1 atm, tá? E no de ebulição? Ebulição, tá aqui, ó. Qual é a temperatura aqui, ó, na ebulição? A temperatura aqui é 10 graus Celsius para 1 atm. Ficou feio aqui. Melhorar. 1 atm, tá? Não pode esquecer que normais é o quê? É esse ponto e esse ponto, que é 1 atm. Tá bom? E é isso.